Neste vídeo eu vou te mostrar na prática como que você utiliza todas as funções desse multímetro digital. Esse modelo aqui é o Minipa ET157B. Mas não se prenda a isso, porque o que eu vou te passar serve para qualquer multímetro digital. E no final desse vídeo eu vou te mostrar uma função muito bacana que ele tem, que você consegue identificar a fase e o neutro sem utilizar as pontas de prova. Apenas com o aparelho você consegue identificar os cabos. Fala galera, beleza? Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Esse aparelho aqui, ó, ele tem um tamanho relativamente pequeno, ó, ele cabe na palma da sua mão, ele é pequeno. Na caixinha vem basicamente o aparelho, as pontas de prova e um manual de instrução. As pontas de prova, ela tem um material de ótima qualidade, a isolação dela é CAT2, então você tem uma segurança em relação à tensão elétrica. Esse multímetro, ele tem aqui um seletor, para onde você vai escolher a escala que você quer utilizar, e ele também tem alguns botões aqui em cima. A primeira escala é o que? Tensão alternada. Ele tem um V e o tiozinho. Tensão alternada, e aqui no amarelinho a gente consegue ver o símbolo de Hertz. Se você apertar aqui o botão Select, ele altera aqui para frequência, para Hertz. Vamos voltar aqui em tensão alternada. A ponta de prova ela vem com umas tampinhas aqui, ó. Você coloca o preto sempre no comum, que é aqui no meio. A outra ponta de prova aqui é vermelha. Tirar a tampinha dela. Como a gente vai medir a tensão, eu vou colocar aqui onde ele está marcando o V. Coloquei aqui. Aqui atrás ele tem essa chapinha que é para dar um apoio aqui na mesa e você conseguir identificar o visor. Vou medir aqui a tensão dessa tomada e ele está marcando 125 volts. Aqui no canto ele tem um botão, ó, esse botão aqui, Hold, se você segurar ele apertado, ele vai clarear a tela. Fica mais fácil a identificação, ó. 125,7 volts. Esse aqui é medindo em corrente alternada. Se você mudar o seletor aqui para cima, você também vai medir tensão, só que nesse caso a tensão é de corrente contínua. Então eu vou ligar aqui essa fonte na tomada e vamos medir aqui no conector quantos volts tem. Essa fonte aqui ela é de 10 volts, está marcando 9,56. Se você segurar aqui o botão apertado, ele vai acender a tela. 9,56 volts está fornecendo essa fonte de alimentação. Se você girar o seletor mais uma escala, você entra na escala de resistência. Você vê que aqui em branco tem aqui o valor, a letra ômega, que é para medir a resistência. Se você segurar o Select apertado, ele também mede diodo, ele também mede aqui o famoso bip, que é muito útil para você ver se está passando energia de uma conexão para outra, se o cabo está rompido ou não. Então essa função aqui ajuda bastante. Se você pressionar de novo, aqui você vai medir capacitores, que a gente vai fazer esse teste aqui de medir um capacitor no final desse vídeo. A próxima escala é a frequência novamente. Eu vou pegar aquela mesma tomada. A gente sabe que aqui no Brasil a nossa frequência é de 60 Hz. Então eu vou pegar aqui a mesma tomada e vou medir 60,6 Hz. Vou segurar aqui o botão Hold. 60 Hz. Essa daqui é a frequência da nossa tomada. Se você virar novamente o seletor, você vai para a escala de corrente elétrica. A gente vê aqui o A de ampere. Se você apertar o seletor, quando você coloca na escala de corrente elétrica, automaticamente ele fica em corrente contínua. Se você apertar aqui o botão, ele já muda para AC, que é corrente alternada. A gente vai medir aqui a corrente elétrica de um equipamento em corrente alternada. E lembrando que para você medir corrente elétrica, você tem que mover a ponta de prova vermelha daqui e colocar nesse outro conector, que esse daqui é o que você vai utilizar
para medir corrente de até 10 A. Se você estiver medindo corrente na escala de miliampere ou microampere, que é as próximas duas escalas, você utiliza a ponta de prova vermelha neste mesmo local. Mas para correntes mais altas, até 10 A, você precisa mudar de conector. Então vamos medir a corrente. Essa tomada, ela está sendo energizada por esse disjuntor. E o que eu fiz? Para você medir a corrente elétrica desse modo, você precisa abrir o circuito e colocar o seu multímetro em série. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse alicate amperímetro, que também tem um ótimo custo-benefício, que você não precisa abrir o circuito. Basta você fazer assim com o alicate e você já vai conseguir medir a corrente elétrica que está passando por esse cabo. Mas no caso desse multímetro digital, você precisa abrir o circuito. E o link desse vídeo aqui está aqui na descrição e aparecendo no card aqui em cima. Então vamos lá. Eu abri aqui o circuito, ó. Esse é o que vem do disjuntor. Eu vou ligar ele aqui nessa ponta de prova, certo? Esse daqui é o que vai para a tomada. Eu vou ligar nessa outra ponta de prova. Desse modo, eu liguei o meu multímetro em série com essa tomada, que eu vou medir a corrente elétrica desse equipamento. Então eu vou ligar aqui o disjuntor e ele já começou a medir a corrente elétrica. Aqui ele está marcando para mim que está consumindo 2 A de corrente elétrica. Está variando aqui entre 1,8 até 2,2 A. Porque assim que chega numa temperatura, o equipamento começa a chavear e por isso dá esses picos aqui de corrente. Mas está dando em média de 1,5 A. Eu não vou medir aqui em miliampere e em microampere porque o processo é o mesmo. A única coisa que muda que aqui é para você medir uma corrente um pouco maior. Aqui o processo é o mesmo, você precisa abrir o circuito. Aqui atrás eu falei sobre medir a resistência, falei sobre medir a resistência, falei sobre medir o diodo, falei do bip que ele faz, quer ver? Ó? Falei aqui do bip que ele faz, que também é muito importante. Agora eu vou colocar aqui na escala de resistência e vou medir esse potenciômetro. Aqui ele marca que ele é de 21K. E vamos ver aqui na prática quanto que ele está marcando. O potenciômetro para medir a resistência total, você precisa colocar nos dois extremos. E aqui, ó, está marcando 21,45 ohms. É 21. Aqui ele está marcando 21,45 kΩ. Igual ele indica, 21K. Esse botão aqui de range, você consegue mudar a escala. Por exemplo, se você quer deixar em ohms, em quiloohms, em mega-ohms, você vai andando com a vírgula aqui no equipamento. Mas assim que você liga ele já fica na escala de automático. Dependendo da resistência que você estiver medindo, ele já vai mudar automaticamente. Então, prosseguindo aqui, depois que você faz as medições de corrente, esse próximo escala, ele fornece uma onda quadrada, ele te dá pulsos de tensão. Só que vai ser meio difícil de você utilizar isso em elétrica residencial, no seu dia a dia. Isso aqui é mais quando se fala de eletrônica. E para eletrônica, esse equipamento aqui também atende muito bem. Para você medir diodos, medir resistores, funciona muito bem. Agora, essa última escala aqui, ó, NCV, ela é a mais legal de todas. É com essa escala que você consegue identificar a fase e o neutro sem utilizar as pontas de prova. Aqui na função NCV, ó, tá vendo que é a última escala do multímetro, você vai utilizar esse sensor aqui, ó, tá vendo? Esse sensor NCV, ele, ó, quer ver, tá escrito assim, ó. Esse sensor NCV, ele é de proximidade. Vamos supor que aqui você tem o cabo da sua tomada, que aqui o nosso capitão está segurando ele, e vamos supor que os dois fossem da mesma cor. E você não sabe qual que é a fase e qual que é o neutro. Ó, se você encostar aqui no neutro, que a gente já sabe que é o neutro, ó, não está fazendo nada. Mas vamos supor que os dois fossem da mesma cor. Não está fazendo nada. Se você encostar na fase, ó, tá vendo? Ó? Ele apita. Conforme você vai aproximando, ó, vou afastar. Vou aproximando, ele vai aumentando. Agora você sabe que esse daqui é a fase. E o que não apitou é o neutro. Tá vendo? Ó?
Esse funcionamento é similar das canetas detectoras de tensão. Essa daqui também é da Minipa, EZ Alert 1. Se você encostar na fase, ó, ela dá um sinal sonoro e pisca a luz. Se você encostar no neutro, ela não faz nada. Isso daqui na hora que você estiver fechando bocal de lâmpada, na hora que você estiver fechando caixinhas de tomada, que você quer colocar tudo na posição certa, ou se os cabos forem da mesma cor e você quer identificar, fica muito mais fácil de você realizar o serviço. Agora a gente vai testar esse capacitor aqui de ventilador, ele é de 3.5 microfarads. Ó, a gente liga o nosso multímetro, coloca aqui nessa escala que é resistência, diodo, bip, e aqui eu vou apertando o select até ele entrar no capacitor, tá vendo? Nanofarad. Aqui ele já está na escala de capacitância. Aqui está no automático, está conectado aqui agora, ó, uma perna do capacitor aqui com uma ponta de prova, a outra perna aqui. Lembrando que ele é de 3.4, vamos ver agora quanto que vai dar. Eu vou conectar aqui no multímetro aqui, ó, na escala que é para medir a capacitância. Carregando 3.48 microfarads. Então, esse capacitor está ok. Lembrando que sempre que você for mudar o seletor de posição, você deve desconectar as pontas de prova. Porque dependendo da escala que você estiver mudando, se as suas pontas de prova estiver conectada na tomada, por exemplo, você pode danificar o seu aparelho. Então, para garantir a sua segurança e o funcionamento do aparelho, desconecte a ponta de prova, depois você mude a chave seletora. Esse multímetro eu paguei R$200 nele e eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e se inscreve no canal. Abraço e até a próxima.